Volume 11. Capítulo 1. Para a fronteira. O tráfego de aeronaves invadiu o porto da capital, localizado em uma ilha flutuante logo acima da própria capital. As embarcações eram de todas as formas e tamanhos, assim como as multidões de pessoas que circulavam pelo porto. O local parecia um pouco apertado, principalmente para o homem de 50 anos que acabara de chegar, com uma bengala segurada firmemente em sua mão esquerda. Embora ele a usasse para andar, suas costas não estavam curvadas, mas sim retas. De fato, o homem caminhava com tanta determinação e facilidade que era difícil imaginar que ele realmente precisasse da bengala. Só se poderia supor que se tratava de uma declaração de moda. O homem usava um chapéu na cabeça, além de um par de óculos. Sob o chapéu, seu cabelo cinza acinzentado estava penteado para trás. Ele tirou o paletó, talvez achando-o um pouco quente. Uma bolsa de viagem estava a seus pés, que ele rapidamente pegou antes de avançar, enérgico para sua idade. O nome do homem era Cário. No calor enjoativo do porto, o suor se formou e escorreu por sua testa, e ele estreitou os olhos enquanto murmurava: agora, então, que tipo de pessoa é esse cavaleiro canalha, na verdade? Cário tinha vindo até o reino de Olfort para determinar a resposta por si mesmo. Ele havia se afastado apenas um pouco quando Finn apareceu de repente diante dele. Os lábios de Cário se afinaram instantaneamente. Foi só ao ver Mia, que acompanhava Finn, que o rosto dele se descontraiu em um sorriso. Esse também durou pouco. No momento em que ele viu as mãos de Finn e Mia unidas, para evitar que fossem separados pela multidão agitada, o humor de Cário piorou. Finn fez uma careta, não muito satisfeito em ver Cário também. Mia era a única que parecia genuinamente feliz com o encontro. Tio! Gritou ela, acenando com a mão livre com entusiasmo. A expressão inocente dela provocou um sobressalto em Cário, e ele corrigiu suas feições. Toda a amargura que sentia por Finn desapareceu quando ele sorriu para ela. Oi, Mia, disse ele gentilmente. Você está se saindo bem? Eu estou. Ela correu até ele, tão animada quanto um filhote de cachorro abanando o rabo. Sua saudação aqueceu instantaneamente o coração de Cário. Infelizmente, o momento foi logo interrompido. O que você está fazendo aqui, meu velho? Exigiu Finn. A expressão de Cário se tornou mais sombria enquanto ele olhava para a audácia desse garoto. Você é um pirralho. Não se encha tanto de si mesmo. Mia se jogou entre os dois, com quem se importava. Nada de brigas, vocês dois. Tio, isso significa que você não pode chamar o senhor cavaleiro de pirralho, certo? E senhor cavaleiro, isso não é jeito de tratar o tio, não depois que ele veio até aqui para nos ver. Acho que você tem razão. O xingamento foi grosseiro. Acho que ele é mais ou menos um cavaleiro, afinal de contas, disse Cário, pedindo desculpas rapidamente. Não existe mais ou menos. Foi você quem me fez cavaleiro. E permita-me ser perfeitamente claro, eu ainda tenho rancor. Finn cruzou os braços sobre o peito, com os lábios formando uma linha fina e apertada. Brave parecia exasperado com toda aquela conversa. Imaginando que isso não os levaria a lugar algum, ele interrompeu: então, o senhor, quer dizer, o senhor veio aqui para quê? Não achei que tivesse planos de visitar Olfort. Cário deu uma olhada rápida em Mia e depois colocou a mão na cabeça dela. Ela sorriu quando ele acariciou seus cabelos. Em uma voz calma, ele disse a Finn brave: bem, estou aqui apenas para verificar algumas coisas para mim. Isso é tudo. Já passava das 3 da tarde quando voltei para os dormitórios estudantes. Enquanto tirava o incômodo uniforme que havia usado o dia todo, conversei com minhas noivas sobre os eventos do dia. Uma de minhas noivas era Noelle Lespinasse, uma garota cujo cabelo era preso em um rabo de cavalo lateral, um penteado único que a destacava. Embora a maior parte de seu cabelo fosse loiro, ele gradualmente se tornava rosa nas pontas. Então, disse Noelle, o pessoal de Raquel basicamente disse que quer roubar tudo que é seu, não é?
Não é possível que alguém se deixe levar por esse tipo de termos. Ela colocou as mãos nos quadris, nem mesmo tentando esconder o quanto estava irritada com as exigências do enviado. Angélica Rafa Redgrave, ou Ange, como a chamávamos, cruzou os braços sob os seios fartos e manteve uma cara de póquer perfeita. Ela parecia totalmente calma, mas um fogo se alastrava em seus olhos vermelhos, indicando que ela estava praticamente lívida. Ela se virou para Noelle e explicou: tenho certeza de que eles só vieram para deixar claro que não têm intenção de se envolver de boa fé. Se concordássemos com suas exigências, eles aproveitariam a oportunidade para lançar uma invasão de qualquer maneira. A atitude condescendente deles é irritante, mas, por outro lado, eles sempre foram assim. Aparentemente, Raquel olhava com desprezo para Wolfort, independentemente de se tratar de uma questão de paz, guerra ou qualquer outra coisa. Coloquei meu paletó de volta em um cabide enquanto encerrava a conversa sobre as exigências do enviado. O mais importante é que temos uma solicitação oficial do palácio. Eles dizem que querem que eu vá para o território Fraser. O queixo de Ange caiu ao ouvir isso, embora ela tenha recuperado a compostura com a mesma rapidez. Mesmo assim, ela parecia perplexa. Eles vão colocar você na fronteira com Raquel. Não é uma decisão ruim, não, mas tenho dificuldade em acreditar que a rainha Milene tenha proposto esse plano. De quem são essas ordens? Suspirei. Da senhorita Milene. Ange ficou pensativa. Ao seu lado, as sobrancelhas de Lívia se franziram de preocupação quando ela olhou para mim. Por Fraser, você quer dizer Marquês Fraser, certo? O Marquês Fraser e sua casa governavam uma região que fazia fronteira com o reino sagrado de Raquel. Eles eram um ramo da família real e, ao contrário do Duque Redgrave e sua casa, que possuíam um território na forma de uma enorme ilha flutuante, as terras dos Fraser estavam localizadas no continente de Wolfort. Ouvi dizer que ele também possuía várias ilhas flutuantes, nas quais havia construído torres para fortalecer sua defesa da fronteira. Ange abandonou a tentativa de decifrar as ordens da senhorita Milene e voltou-se para Lívia. Seus olhos se voltaram para Noelle também, sugerindo que ela queria que as duas prestassem atenção. A casa Fraser carrega o sangue da família real. Eles defenderam nossa fronteira por muitos anos, impedindo que Raquel se estabelecesse em nossas terras. Mas, pelo que sei, eles estão frequentemente lutando para nos proteger das armas secretas de Raquel. Raquel era inimiga de Wolfort há muito tempo. As tropas dos Frasers estavam mal equipadas para lidar com os trajes pseudodemoníacos, embora tivessem conseguido até agora. No entanto, eles só haviam sobrevivido por tanto tempo graças ao apoio de Wolfort. Então, isso significa que eles nos defenderam todo esse tempo, certo? Então, eles devem ser bons aliados nessa luta, Noelle supôs com um sorriso, parecendo aliviada. Embora ela achasse que poderíamos contar com eles, eu não estava tão confiante. Ange pressionou a mão na testa, preocupada. É verdade que eles resistiram por um bom tempo, mas devem isso ao apoio anual substancial de Wolfort. Também devemos agradecer ao país natal da rainha Milene, o Reino Unido de Leppard, já que eles ficam do outro lado de Raquel. Noelle assentiu com a cabeça, pensativa, enquanto refletia sobre seu novo entendimento da situação. Então, basicamente, o fato de estarem entre nós os manteve sob controle. Sim, porque Raquel também está atrás do território de Leppard. Noelle voltou a pensar, mas, com a mesma rapidez, seu rosto se iluminou com uma ideia. Ela acenou com a cabeça repetidamente. Já sei. Se eles colocarem Leon em Fraser, é muito menos provável que Raquel faça alguma coisa. Enquanto isso, podemos lidar com os outros países da aliança. Isso mesmo. Aposto que isso vai funcionar a nosso favor. Ela bateu palmas para enfatizar seu ponto de vista. Infelizmente, a expressão de Ange permaneceu enevoada. Sim, bem, tenho certeza de que isso não é necessariamente uma má decisão. Lívia estudou o rosto de Ange, sentindo que havia algo errado. O que é de errado com o plano?
Pense nisso da perspectiva dos aristocratas que protegem o restante de nossa fronteira. Para eles, isso parece que Oxford está colocando seu recurso militar mais importante em um local específico, deixando o restante de nossas defesas sem proteção semelhante. Eles poderiam muito bem ter dito a esses aristocratas que não podem esperar reforços da capital, explicou Ange. Seu tom sugeria um mínimo de desconfiança em relação à rainha, aquela que havia feito o chamado. Essas mesmas casas haviam sofrido baixas terríveis durante a guerra com o antigo Principado de Fanos. No breve período desde então, elas foram envolvidas em vários conflitos, todos os quais diminuíram severamente as reservas das forças armadas de Oxford. Eles ainda tinham que reforçar suas fileiras. Não é de se admirar que as casas ao longo de nossas fronteiras tenham se sentido desconfortáveis. Elas estavam bem cientes da grande chance de não receberem ajuda adequada, mesmo que a solicitassem. Ange voltou seu olhar para mim, com os olhos cheios de preocupação. Há outro problema aqui. No final das contas, Leon provavelmente será forçado a levar a luta até Raquel. Se isso acontecer, a batalha será realmente feroz. Livia e Noelle olharam para baixo. Elas provavelmente já haviam considerado essa possibilidade antes, mas foi só quando Ange disse isso em voz alta que a realidade se impôs. Fiquei comovido com a preocupação delas, mas seus rostos sômbrios também me deixaram deprimido. Não precisa se preocupar, eu disse a elas, coçando a nuca. A senhorita Milene disse que é improvável que precisemos fazer algo assim. Os rostos de Livia e Noelle se iluminaram. Ange, no entanto, parecia surpresa, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. O que exatamente Sua Majestade disse? Que não tem intenção de mandá-lo para a ofensiva. Sim. Foi o que ela disse. Certo, Luxon. Olhei para meu parceiro, que flutuava em meu ombro direito, como de costume. Isso está correto, disse ele. Milene pretende colocar o mestre na fronteira para manter o reino sagrado de Raquel sob controle. Ela deixou claro que não tem planos de empregar meu poder em nome da aniquilação deles. Luxon não relataria incorretamente uma conversa dessa importância. Sabendo disso, Ange levou a mão à boca, subitamente agitada. A terra natal de Sua Majestade enfrentou dificuldades incríveis por muitos anos devido à agressividade de Raquel. Não consigo imaginar que ela deixaria passar a oportunidade de destruí-los, se tivesse a chance. E ainda assim, ela não tem intenção de usar Leon para fazer exatamente isso? Bem, Leon é um dos favoritos da rainha, então talvez seja por isso, disse Noelle, incomodada com os murmúrios de Ange. Mas isso ainda não me parece certo. Ela me lançou um olhar perturbado, como se quisesse enfatizar seu descontentamento com meu relacionamento acolhedor com a rainha. Leon tem lutado sem parar, então ela deve saber que ele está assumindo uma grande carga mental, certo? Aposto que ela simplesmente não quer que ele se esforce. Minha mão pairou sobre minha boca, com os olhos ficando enevoados. A senhorita Milene está preocupada comigo. Oh, eu não sei se posso lidar com isso. Estou tão emocionada. Todas as três moças me olharam sem expressão. Bem, eu disse em branco, mas uma raiva palpável irradiava delas. Noelle foi a primeira a sorrir, fazendo uma careta enquanto estudava meu rosto. Você parece tão contente. É engraçado, pois você já tem 3 noivos aqui para se preocupar com você. Livia também me fitou com um olhar fixo, embora toda a luz tenha desaparecido de seus olhos. Isso é só porque o senhor Leon ama muito Sua Majestade. Não é verdade? Ange fez uma careta para mim, com uma expressão tensa. Você realmente é um completo idiota. Perdão. Murmurei debilmente. Quando desviei o olhar, meus olhos pousaram em Luxon. Ele parecia igualmente exasperado e balançava os olhos de um lado para o outro. E eu achando que você tinha amadurecido, mestre. Parece que eu estava completamente enganado. Estou realmente surpreso, como é que você consegue repetir os mesmos erros várias vezes? É apenas a natureza humana, eu disse com amargura. Ah! Eu achava que era da natureza humana aprender com os próprios erros e, assim,
superá-los. Sim, bem, teremos que concordar em discordar. Erika Rafaelfort chegou ao Palácio Real no momento em que Leon estava saindo. Em sua vida anterior, a primeira princesa do reino de Olfort havia sido filha de Marie, o que a tornava sobrinha de Leon. Como sua antiga mãe, seu cabelo tinha um volume invejável e balançava quando ela andava. No entanto, enquanto o cabelo de Marie era loiro dourado, o de Erika era preto. Sua pele era como seda fina, sem nenhum arranhão ou ruga à vista, e brilhava à luz. Normalmente, Erika exibia um sorriso agradável e acolhedor, mas suas feições normalmente gentis haviam se endurecido em algo muito mais severo. Diante dela estava sentada a inescrutável rainha, que era a definição de compostura. Erika atendeu à convocação de sua mãe e, enquanto estava ali, repetiu as palavras que acabara de ouvir dos lábios da própria rainha. Você e eu viajaremos para visitar a família de Elijah na casa deles. No fundo, Erika rezou para que tivesse ouvido errado. Mas suas esperanças foram destruídas pela resposta profissional de Milene. Foi o que eu disse, sim. Prepare-se para a nossa partida com toda a pressa. Dependendo do andamento das coisas, talvez você possa se juntar à família deles antes do previsto. Ao dizer unir-se, Milene quis dizer, é claro, que Erika se casaria com a família Fraser. Erika havia recebido a educação devida a uma princesa e também tinha à sua disposição as experiências de sua vida anterior. Ela estava perfeitamente ciente de que, naquela época, a realeza não tinha liberdade para se casar. No entanto, isso ainda era repentino e difícil de digerir para ela. Mesmo sabendo que a guerra está prestes a estourar? Perguntou Erika, incrédula. Porque a guerra está prestes a estourar, corrigiu Milene. Precisamos demonstrar à Casa Fraser que não os abandonamos e não os abandonaremos. A Casa Fraser ficava na fronteira do Reino Sagrado, portanto, se houvesse guerra, eles seriam os primeiros na linha de fogo de Raquel e provavelmente sofreriam o maior número de baixas. O reino de Olfort teria que garantir que eles fossem bem apoiados, abastecidos e não fossem sobrecarregados por outras preocupações enquanto lutavam. Prosseguir com o casamento de Erika com Elijah seria um gesto de sinceridade da família real. A caneta de Milene dançou em um documento antes de fazer uma pausa abrupta e soltar um suspiro. Seu olhar estava concentrado em sua papelada o tempo todo, sem nunca olhar para o rosto da filha. Para um observador, Milene teria parecido uma péssima desculpa para ser uma mãe, mas Erika conseguia ler as emoções da rainha. Ela se sente culpada por ter colocado isso em mim. Afinal de contas, Milene ainda era uma mãe. Ela sentia dor ao enviar sua filha para o lugar que veria o pior dos combates. Talvez ela até odiasse usar a filha como uma ferramenta política, em primeiro lugar. Independentemente disso, Milene voltou sua atenção para o trabalho. Apresse-se e faça seus preparativos. O Duque Bartyford nos levará às terras dos Frasers. Viajaremos no Einhorn em sua embarcação parceira. Ele está trazendo os 2 navios. Perguntou Erika. E ela acabou de chamá-lo de Duque Bartyford? Eu não a ouvi sempre chamá-lo de Leon. A escolha de palavras de Milene deixou claro que ela estava tentando estabelecer um limite entre eles. Mas Erika estava mais preocupada com o fato de que sua mãe pretendia viajar não apenas com o Einhorn, mas também com o Licorne. Uma das naves não deveria ser deixada aqui na capital? Perguntou Erika. Eles representam o nosso reino. O olhar frio de sua mãe a interrompeu, ela não aceitaria nenhuma discussão. Saia, disse Milene, reiterando sua ordem anterior. Prepare-se. Erika fechou a boca e saiu imediatamente da sala. Ela era filha de sua mãe e sentia a impaciência dela e o pânico subjacente. Você está pegando os 2 navios e partindo para a fronteira? E quanto à sua avaliação da condição da Mia? Depois da escola, chamei Finn para uma sala de aula vazia e eu informei sobre meus planos para as férias de verão. Eu havia prometido investigar a misteriosa doença de Mia, mas parecia que não conseguiria manter minha palavra, não com a guerra no horizonte. Na verdade, temos o mesmo equipamento na nave principal do Luxon, mas
Olhei de relance para meu parceiro. Ele estava em meu ombro, como de costume, mas estava ocupado olhando para Brave. Em nenhuma circunstância permitirei que um traje demoníaco e seu piloto embarquem no meu corpo principal. Normalmente, eu preferiria que eles também não colocassem os pés no Einhorn ou no Licorne. Luxon era uma IA criada pelos humanos antigos. Por isso, ele estava bastante amargurado com os trajes demoníacos que os novos humanos haviam criado. Não, talvez seja mais correto dizer que ele os odiava com uma paixão ardente. Isso, é claro, também valia para os núcleos dos trajes demoníacos dos novos humanos. Brave estendeu um de seus pequenos braços e apontou um dedo para Luxon. Como se eu pudesse confiar a Mia, muito menos meu inestimável parceiro, a um pedaço de sucata como você. Parceiro, eu juro que ele está tramando alguma coisa. Enquanto os dois se entreolhavam, Finn e eu suspirávamos pesadamente. Finn estava particularmente desanimado com essa reviravolta nos acontecimentos. Não posso tolerar a total insensatez de Raquel. Se Mia perder essa chance de ser tratada de sua doença, a culpa será deles. Ridículo. Parte dele parecia resignada, sabendo que não adiantava reclamar se Wolfort estava à beira da guerra, mas isso não tornava a perda mais fácil de suportar. Ele estava furioso. Eu não poderia culpá-lo. Ele adorava muito a Mia. A ideia de que poderíamos curá-la havia lhe dado muita esperança. Obviamente, ele se ressentia de Raquel por comprometer o tratamento dela. Era por isso que eu tinha uma proposta em mente. Nesse caso, que tal vocês irem junto? Afinal, estamos nas férias de verão, eu disse. Você quer que eu arraste a Mia para a linha de frente? Embora Finn parecesse incrédulo, ele também parecia contemplativo. Como ele e Mia eram estudantes estrangeiros de intercâmbio, era muito provável que fossem instruídos a voltar para casa se a briga ficasse muito feia. No entanto, se eles deixassem passar a chance de usar a minha tecnologia, não havia como saber se conseguiriam obter mais informações sobre a doença de Mia. Mesmo sabendo que eu estava pedindo o impossível, eu queria ajudá-la se pudesse. Finn soltou um longo e pesado suspiro. Tudo bem. Nós o acompanharemos. Sinto muito por isso. Farei o possível para que vocês não se envolvam nessa confusão. Eu realmente não queria incomodá-los ainda mais. Não se preocupe conosco. Finn balançou a cabeça. É você quem está nos fazendo um favor. Mais importante, temos um convidado de longe. Eu pediria permissão para trazê-lo conosco. Você se importaria? Um convidado. Finn fez uma careta. Bem, ele é uma espécie de tio amoroso para Mia. No entanto, no que me diz respeito, ele é uma desculpa de lixo para um ser humano. Um verdadeiro lixo, não é? Fiz uma pausa para pensar. Se essa pessoa era conhecida de Mia, isso significava que ela também vinha do Império, certo? Ela tinha que ter muita iniciativa para vir até Wolfort. Uma iniciativa corajosa também, considerando toda a violência em que Wolfort estava envolvida ultimamente. Por que esse cara veio para o reino? Ele estava preocupado com a Mia. Perguntei. Bem, isso é parte do problema. E a outra parte? Não cabe a mim dizer. Mas acho improvável que ele lhe cause problemas. Provavelmente improvável. Provavelmente improvável. Eu disse. O que você quer dizer com provavelmente improvável? O que é de errado com um simples sim ou não? Tudo que posso dizer é que ele é a escória da terra e um verdadeiro chato, mas, enquanto a Mia estiver por perto, ele vai se comportar. Disso, você pode ter certeza. Sua explicação não fez nada para dissipar minhas dúvidas. Na verdade, agora eu estava completamente perturbado. O porto militar de Wolfort estava localizado em uma ilha flutuante perto da capital. Ele abrigava vários navios de guerra, bem como embarcações luxuosas reservadas especificamente para uso real. O Einhorn e seu navio irmão, o Licorne, estavam atracados nos cais abertos do porto. Um militar de alta patente encarregado de supervisionar o porto estava por perto,
examinando documentos dentro de um grande fichário em suas mãos, enquanto me olhava furtivamente. O impressionante bigode do homem ocultava parcialmente sua carranca amarga. Normalmente, uma das embarcações da reserva real seria mais adequada para essa viagem, disse o homem, com suas palavras tingidas de hostilidade real. Normalmente, não seria aceitável que personagens tão eminentes embarcassem em uma embarcação como a sua, por mais recente que ela seja. Muito menos em uma visita oficial a. Esse foi o ponto em que eu ignorei. Ele estava certo sobre o fato de ser uma visita oficial, é verdade. Foi exatamente por isso que ele não ficou muito satisfeito com o fato de a rainha ter optado por usar o Enyorn em vez de um de sua frota. Sim, isso é realmente uma chatice, hein? Eu disse. Então, quando vocês vão terminar de carregar a bagagem deles? Tisque, que total desrespeito pelas palavras dos outros. O homem franziu a testa. Seu descontentamento me trouxe grande satisfação. Mas, como que para estragar o momento intencionalmente, Marie e sua brigada de idiotas entraram no porto com suas próprias bagagens nas mãos. Fiz questão de fazer uma careta. Maria apontou um dedo para mim e gritou: "Pare aí mesmo. Não ouse fazer essa cara como se estivesse irritado com nossa chegada. Como se. Estou pura, orgânica, irritada de primeira. O que você está fazendo aqui, hein?" Meu olhar foi para os dois atrás dela. Como de costume, Carla e Kyle tinham vindo junto, carregando suas próprias malas de viagem. Na verdade, eu me importei muito menos com eles do que com a presença extremamente infeliz dos 5 ex-nobres, ou 5 eternos chatos, como eu preferia chamá-los, na retaguarda. Brad Fofila carregava em suas mãos uma pomba branca e um coelho, que ele havia chamado de Rosemary, respectivamente. "Leon, nós somos seus empregados, seus subordinados", explicou ele. "Você se esqueceu? Se nosso superior for para a fronteira, é lógico que devemos segui-lo." Eu teria ficado comovido com o sentimento se ele tivesse vindo de qualquer pessoa comum. Mas eles tinham saído dos lábios de um homem que embalava seus companheiros animais como se fossem bebês. Um homem que, além disso, lançava olhares cautelosos periódicos para o ex-príncipe herdeiro de Oxford, que, por sua vez, olhava para esses bebês com um olhar absolutamente voraz. Será que Julius realmente queria comer os animais de estimação de seu amigo? A bem da verdade, esses protestos de lealdade inspiraram pouca emoção de minha parte. Na verdade, fiquei chocado ao saber que o grupo de ding-dongs realmente se considerava assim. Se vocês são realmente meus subordinados, não deveriam me tratar com um pouco mais de respeito no dia a dia? Perguntei. Julius limpou apressadamente uma gota de baba do queixo antes de se voltar para mim. "Por favor, nós obviamente o respeitamos. Recentemente, eu lhe ofereci espetos como tributo. Que tipo de homenagem foi essa?" Eu disse. "E ouça, você é um príncipe, portanto, não pode servir sob meu comando." Isso pareceu ser uma revelação para Julius, como se de repente ele tivesse se lembrado de que não era, de fato, apenas um dos rapazes. Acho que não posso." Tudo que ele recebeu por essa resposta anêmica foi um olhar frio de mim. Seu irmão adotivo, Gilkifia Mamoria, foi rápido em sua defesa. "A mente supera a matéria. É a mentalidade que realmente conta. Mas, de fato, estou mais curioso para saber por que parece haver tantas pessoas a mais nessa comitiva do que se poderia esperar." Gilk examinou a área, observando um grupo de criadas que estavam vindo para servir a rainha e a princesa. A elas se juntaram vários cavaleiros e soldados pessoais de Sua Majestade. Além disso, algumas das cargas que estavam sendo transportadas no Enyorn e no Licorne eram armaduras, oficialmente encomendadas pelos militares do reino de Oxford. Caso houvesse necessidade, eles seriam pilotados pelos melhores da Guarda Real, que foram especialmente selecionados para nos acompanhar. Greg Fosseberg coçou a cabeça, bagunçando os cabelos ruivos e ardentes enquanto estudava a área de embarque do Licorne. Vários cavaleiros estavam posicionados para guardar o corredor. "O que,
Então a rainha e a companhia estão viajando separadas? De forma alguma eu poderia deixar a rainha e a princesa viajarem no mesmo navio que esses idiotas, por mais nobre que fosse seu status no passado. Isso não é preciso dizer. A Clear estava a bordo do Licorne, então confiei que não haveria problemas. Nesse caso, vou embarcar com elas. Vamos lá, vocês dois. Marie se apressou em direção ao Licorne com Kyle e Carla a reboque. Ela provavelmente queria sair com Erika. Um dos guardas a deteve no corredor. Não podemos permitir que você embarque. Por que não? Enquanto Marie discutia com o cavaleiro, Crispia Arclight se voltou para mim. Leon, eu ouvi sobre os detalhes, mas você tem certeza? Ok, quando você faz perguntas tão vagas, como posso responder a não ser com um grande e velho? Tenho certeza de que você entende o que estou querendo dizer, ele respondeu, olhando para mim. Cocei minha bochecha. Na superfície, todos acreditavam que eu havia perdido o parceiro, o que tornou o Enyor um recurso militar precioso, tanto para mim quanto para o reino em geral. Julius, que estava escutando, acrescentou, sair da capital com os 2 navios vai enervar os senhores que guardam o resto de nossas fronteiras. Certamente minha mãe entende isso. Embora fosse apenas o ex-príncipe herdeiro, ele também estava pensando no futuro da nação. E é estranho que não estejamos levando mais ativos militares. Claro, havia armaduras no compartimento de carga e cavaleiros para pilotá-las, mas eram poucos. Mesmo assim, eles estavam aqui especificamente para manter a senhorita Milene e Erika em segurança. Eles não conseguiriam lutar de forma significativa contra Raquel. Foi isso que Julius achou tão estranho. Ela disse que estamos levando os 2 navios para restringir Raquel, expliquei, ansioso para seguir em frente. De fato. Mas isso ainda não explica por que as 2 naves precisam partir. Nós realmente deveríamos deixar pelo menos uma para trás. Como diabos eu poderia saber o que ela está pensando? Em um caso de momento fortuito, a senhorita Milene e Erika entraram no porto. O oficial militar de alto escalão com quem eu havia conversado antes, que parecia extremamente desconfortável em nossa companhia, correu para cumprimentá-las. Mantive meus olhos na senhorita Milene em particular enquanto ela embarcava no Licorne. Então, tudo isso é ideia da mamãe. Murmurou Julius, com as sobrancelhas franzidas. Ele não passou muito tempo refletindo sobre isso. Soltando um suspiro, ele desistiu de tentar entender a rainha. Por sua vez, o resto do bando de idiotas parecia igualmente inquieto. De repente, uma série de passos ecoou pelo porto. Voltei minha atenção para a fonte. Um garoto rechonchudo, vestindo um uniforme da academia, vinha correndo em nossa direção. Seu cabelo prateado, cortado em formato de tigela, balançava conforme ele se movia, e as pontas de seus olhos verde esmeralda se afunilavam, dando-lhe o ar de um herdeiro gentil, embora rico, uma impressão que eu sabia ser correta. O garoto do primeiro ano parou diante de mim, curvado, e ficou com a respiração ofegante. Entre uma golfada e outra de ar, ele se apresentou. Você é o Duque Bartyford? Certo. Eu sou Elijah. Elijah Rafa Fraser. Vou acompanhá-lo durante. Elijah. Reconheci o nome na hora. Antes que o rapaz pudesse terminar, eu o interrompi com um grito estridente. Não importa o que digam, eu me recuso a reconhecer que você é o noivo da Erika. O quê? Por quê? Elijah gritou por sua vez, atônito com minha súbita animosidade.